A aula sobre planta baixa vai ser dividida em 4 partes. Hoje nós vamos falar sobre a parte 1. A planta baixa, também conhecida como planta de edificação, é uma vista superior do interior de uma edificação, obtida por meio da passagem de um plano horizontal que corta essa edificação a uma altura de aproximadamente 1,5 metros do piso, de forma a cortar paredes, portas e janelas. A altura desse plano horizontal pode ser variável para cada projeto, de modo a representar todos os elementos considerados necessários. As plantas de uma edificação pode ser, dependendo do número aí de pavimentos, de andares, ela pode ser do térreo, subsolo, do giral, andar tipo, sótão, cobertura, entre outras. Na planta baixa são representadas dimensões horizontais, como a largura e comprimento, e internas de uma edificação. Ela é sempre desenhada com a frente da edificação voltada para baixo. Aqui nós temos um exemplo de uma planta baixa, onde nós podemos observar somente dimensões horizontais, como largura e comprimento, e internas da edificação. Então a gente consegue ver o que tem por dentro da edificação. É como a gente estivesse olhando por cima dessa edificação, mas não tem a cobertura, né? Não tem o telhado. Então eu consigo ver aí os cômodos, né? O quarto, o banheiro, a sala, a cozinha, a área de serviço e a varanda. E outra coisa que a gente pode observar é que a planta baixa ela foi desenhada com a frente da edificação voltada para baixo. Aí a frente está representada aí pela varanda. Elementos que devem conter em uma representação final da planta baixa. Desenho de elementos construtivos, como paredes, aberturas, portas, janelas, vãos, pisos e seus componentes, rampas e escadas, pisos impermeabilizados, convenções arquitetônicas como equipamentos de construção, aparelhos sanitários, lareiras e aparelhos elétricos de porte como fogões, geladeiras, máquinas de lavar e elementos de importância não visíveis, por exemplo, uma clarabóia. Representações de informações como nome, numeração dos compartimentos, quarto, cozinha, área de serviço, banheiro, sala e suas respectivas áreas úteis, posições dos planos de cortes verticais, cota dos níveis de piso acabado, em osso, cotas das aberturas, portas e janelas, cotas gerais, escalas, deve ter escala numérica e escala gráfica, indicação do norte e legenda. As paredes na planta baixa são representadas por 2 linhas contínuas. A espessura ou a largura das paredes na planta baixa vai depender do tipo do tijolo e da arrumação. Tipos de tijolos nós temos o comum e o lajota. Se você for utilizar na construção, na edificação, o comum, a parede vai ser mais espessa. A arrumação também influencia. Ela pode ter arrumação espelhado, meio tijolo e um tijolo. As paredes externas, geralmente a arrumação dela é de um tijolo. Elas são mais espessas por estar em contato com o meio exterior, dando aí proteção ao seu ocupante contra intempéries. E também ela é estrutura de sustentação do telhado. As paredes internas, geralmente a arrumação é de meio tijolo. Divisórias internas, a arrumação pode utilizar o tijolo espelhado como box do banheiro. Muros de arrimo e alicerce, a arrumação pode ser de um tijolo e meio ou até 2 tijolos. Normalmente, as paredes internas são representadas na planta baixa e nos cortes com a espessura de 15 centímetros, mesmo que na realidade a parede tenha 14 centímetros ou até menos. Nas paredes externas, o uso de paredes de 20 centímetros de espessura é o recomendável, mas não é obrigatório. É, no entanto, obrigatório o uso de parede de 20 centímetros de espessura quando essa se situa entre 2 vizinhos, de apartamentos, salas comerciais, entre outros. Hoje eu vou pedir para vocês desenharem as paredes da planta baixa do próximo slide. Ela também está disponível na nossa plataforma. Para fazer as paredes, nós vamos utilizar o comando linha, deslocamento, concorde e aparar. Ferramenta de precisão orto e as unidades da nossa planta baixa estão todas em centímetros.
As espessuras das paredes externas na nossa planta baixa está igual a 25 centímetros. Espessura das paredes internas igual a 15 centímetros. Nós temos dois pilares na nossa planta baixa que eles têm 25 centímetros de largura. Um vão de abertura que tem 70 centímetros de largura e 210 centímetros de altura. Boneca igual a 10 centímetros. Porta 1 igual a 80 centímetros de largura por 210 centímetros de altura. Porta 2, 70 por 210. Todas as janelas estão centralizadas. Janela 1, ela tem 160 centímetros de largura por 210 centímetros de altura, com peitoril de 100 centímetros. Janela 2 tem 165 centímetros de largura, 40 centímetros de altura e 180 centímetros de peitoril. Nós temos um beiral aí de 70 centímetros, laje, largura da laje 10 centímetros, pé direito a partir do maior nível é igual a 300 centímetros e o alicerce de 100 centímetros. Aqui está a nossa planta baixa e ela está disponível na nossa plataforma. Esse é o arquivo que vocês têm na plataforma, a planta baixa. O arquivo está em PDF e vamos fazer o desenho das paredes. As paredes aqui estão representadas na nossa planta baixa pela cor azul. Vamos iniciar o programa AutoCAD. Na área de trabalho, duplo clique. Clicar em iniciar desenhos. Vamos deixar ativada a ferramenta de precisão, modo orto e ajuste de objetos. Vamos no nosso arquivo e vamos pegar a primeira medida. A primeira medida aqui, ó, é dessa parede aqui. Essa parede aqui, ó, no caso ela tem 25 de espessura, mais 400, mais 25. Então, no total aqui ela tem 450 centímetros. Então, eu vou no meu AutoCAD, comando linha, clico em qualquer lugar da tela, aponto para a direção que eu quero fazer essa linha e digito o comprimento dessa linha. No caso é 450 centímetros. Enter. Vou dar um duplo clique no botão de rolagem do meu mouse para fazer um zoom estendido. Então, aqui está a minha primeira linha. Essa parede aqui tem 25 centímetros de espessura. Então, agora eu vou usar qual comando? O comando deslocamento e digitar 25. Seleciono a linha e marco a direção. No caso, eu quero para esse lado. Enter. Tá? Esse trecho aqui vai ter 25 mais 310 mais 15. Vamos lá, 25 mais 15 dá 40 mais 310. Essa parte aqui vai estar com 350. Comando linha, venho aqui desse ponto, vou pegar aqui, ó, o ponto notável extremidade e vou apontar para a direção e digitar o comprimento, 350. Como aqui é uma parede externa, vou vir com deslocamento de 25. Aqui também está marcando a medida aqui, ó, 25 de largura. Deslocamento 25. Enter. Observem que essa parte que vou dar um aproximar, tá? Essa parte aqui, ela não tem linhas sobrando, né? Então, eu vou vir aqui, ó, com o comando concorde, sempre sentido, horário, clico na primeira linha e na segunda linha fiz o acabamento aqui da minha parede. Ok? E assim por diante vou fazendo o desenho da minha parede. E aqui está o resultado do nosso desenho. A NBR 16.861 de 2020 fixa os tipos, subtipos, comprimento e espaçamento de linhas para uso em desenho técnico. Essa norma ela define 15 tipos básicos de linha. Nós temos a linha contínua, linha tracejada espaçada, entre outras.
A norma define 3 subtipos de linhas: estreita, larga e extra-larga. A combinação do tipo de linha com o subtipo totaliza aí 45 tipos de linhas. A norma também define o espaçamento e comprimento para linhas não contínuas, onde D é a largura da linha. No caso aí, o tipo de linha do número 4 a 7 e de 10 a 15, o elemento ponto deve ter um comprimento igual a D, largura da linha. A norma define aí 45 tipos de linha, mas ela só mostra aplicações para 14 tipos de linhas. Caso você tenha uma aplicação que não conste nessa tabela aí 6, você deve escolher um tipo de linha dos 31 tipos de linhas possíveis e adicionar um quadro no espaço para informações complementares, explicando o significado do tipo de linha escolhida. As aplicações para a linha contínua extra-larga são contornos visíveis de elementos em cortes e seções, quando não utilizados em achuras, linhas de importância especial. Aplicações para a linha contínua larga, contornos e arestas visíveis, contorno de seções ou cortes, contornos visíveis de elementos em corte, quando utilizadas achuras. Então, nós temos aí 14 tipos de aplicações de linhas. As larguras das linhas apresentadas pela letra D. A largura de todos os tipos de linha devem ser definidas de acordo com o tipo, dimensão, método de projeção, quantidade de linhas e escala do desenho. Podemos utilizar as seguintes larguras: 0,13 mm, 0,18 mm, 0,25 mm, 0,50 mm, 0,70 mm, 1 mm, 1,40 mm e 2 mm. As larguras de linha 0,13 mm e 0,18 mm não podem ser utilizadas quando o desenho se destinar a reproduções ou impressões que necessitem de redução. As larguras das linhas extra-larga, larga e estreita devem ter a seguinte relação: 4:2:1. Por exemplo, vou utilizar a designação do grupo de linhas 0,50. Nesse caso, a relação deve ser a seguinte: extra-larga igual a 1 mm, larga igual a 0,50 mm e estreita igual a 0,25 mm. O AutoCAD diferencia a largura das linhas em função das cores. Por exemplo, a cor vermelha está associada à espessura 0,1 mm, a cor amarela está associada à espessura 0,2 mm. Por meio do comando camada, é possível selecionar o tipo de linha e a cor da linha, que serão apresentadas na tela do seu computador. Na hora da impressão ou plotagem, cada cor será associada a uma cor, no caso preto, e espessura, em um arquivo personalizado chamado acad.ctb. Vocês já devem ter notado que a nossa planta baixa está toda colorida. Isso é para o AutoCAD diferenciar a largura das linhas em função das cores. Por exemplo, as paredes em corte estão todas em tom azul, parede em vista, amarelo. Agora nós vamos aprender a colorir a nossa planta baixa por meio do comando camada, onde é possível selecionar o tipo e a cor que as linhas serão apresentadas na tela do seu computador. Vamos agora aprender a criar e modificar as camadas. A primeira camada que eu vou criar é a camada parede em corte. A cor dela é azul e o tipo de linha contínuo. Para criar a camada, eu vou vir aqui na barra de ferramentas de desenho, onde eu tenho aqui propriedades da camada. Ou então eu venho aqui na linha de comando e digito camada. O AutoCAD, por padrão, ele tem a camada com nome 0, ela não pode ser excluída. Vamos criar uma nova camada. Para criar uma nova camada, eu vou nesse símbolo aqui, nova camada. Clico nele. Ele cria uma nova camada. E a primeira coisa que ele pede é para dar um nome para essa camada, que vai ser parede
em corte. A segunda coisa que eu vou ter que alterar aqui é a cor. No caso aqui, vou clicar aqui em cima. Por padrão, a cor é branco do AutoCAD. Clico em cima e vou escolher aqui a cor azul. Vai aparecer o nome que é azul. Ok. Tipo de linha eu vou deixar do jeito que está, contínuos. Então, já criei a minha camada parede em corte, cor azul, tipo de linha, contínuos. Fecho aqui. No último exercício, fizemos todas as paredes em corte. Vou selecionar todas essas paredes e verifico aqui, ó, em cima, na barra de ferramentas da propriedade camada, que todas essas linhas estão na camada 0. Eu quero mudar a camada dela e passar todas para a camada parede em corte. É só vir aqui nessa abinha e procurar a camada parede em corte, no caso, essa segunda aqui. Clico nela, todo o meu desenho agora está em parede em corte. Vamos lá continuar? Nós temos também parede em vista. Vamos lá observar nosso desenho, ó. Parede em vista, parede em vista, parede em vista aqui na janela, parede em vista aqui, parede em vista aqui na varanda. Então, nós vamos criar a camada parede em vista. De acordo aqui com essa tabela, parede em vista é no tom amarelo e a cor contínua. Então, eu vou vir aqui, ó, propriedades da camada, clico no botão nova camada e crio aqui, ó, parede em vista. A cor dela é a cor amarela, ok? E ela é contínua. Tem um botãozinho aqui chamado configurar atual. Vamos clicar nele e deixar ela atual, porque a atual estava como a camada 0. Vou deixar agora como atual a parede em vista, aparece esse símbolo aqui verdinho. A partir de agora, todos os desenhos que eu vou fazer tá nessa camada aqui que é chamada camada parede em vista. Então, eu vou vir aqui, ó, comando linha e vou fazer onde tem parede em vista. Como tá desenhando parede, sempre deixa o modo orto ligado e o ajuste de objetos. Vamos lá, comando linha, vou pegar aqui a extremidade e ligar aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. E aqui também. Ok? Fiz a minha parede em vista. Agora vocês vão criar as outras camadas. Vou criar a camada aqui beiral. Beiral, a cor da camada é ciano e o tipo de linha é ACAD ISO 12W100. Então, eu vou vir aqui, propriedades da camada, clicar no botão nova camada, renomear ela como beiral. A cor dessa camada é ciano, ok? E o tipo de linha não é contínuo, então vou ter que vir aqui, clicar e vai abrir a janela selecionar o tipo de linha, só aparece aqui contínuos, então eu vou ter que vir aqui no botão carregar, vai ter o arquivo ACAD-LIN com os tipos de linha, como eu falei para vocês, e vou vir aqui até na ISO, ACAD ISO 12100, ok, clico nela de novo, ACAD ISO 100, ok, então já criei a camada beiral, ciano com o tipo de linha. Nós vamos salvar o nosso desenho, plotar na escala 1:50, formato A3, posição horizontal, com quadro de margem e quadro de legenda. Agora vamos plotar. Para plotar, vamos na aba Layout. Pode deletar o desenho que está aqui. Botão direito, renomear. Formato A3, botão direito, gerenciador de configuração de página, modificar. Nós vamos vir aqui, mudar DWG to PDF, ISO Full Bleed
A3, 420 por 297 milímetros, deixa 0 aqui, escala 1:1, posição horizontal, ok, fechar. Agora a gente vai desenhar a nossa margem. Para desenhar a margem, vou escolher aqui a camada margem. Então, nós vamos criar aqui uma nova camada, margem. A cor dela é magenta, ok. Vou colocar ela como ativa. Comando linha, orto, primeiro ponto 0,0, enter, 420, 297, 420, 297, enter. Margem esquerda igual a 20 milímetros, comando deslocamento. De novo, comando deslocamento, as outras margens iguais a 10. Comando concorde, sentido horário. Comando concorde, sentido horário. Comando concorde, sentido horário. Comando concorde, sentido horário. Vamos fazer a nossa legenda. Comando orto, ela tem 180 por 34. Comando deslocamento. Concorde. Fiz a posição da legenda, depois eu vou preencher, tá? Para inserir a viewport, eu vou criar uma camada chamada nova, viewport. Vou deixar ela ativa. A cor dela pode deixar a cor 250, mas lá na impressorinha, a gente vai pedir aqui, ó, na impressora, para ela não plotar. Vai ficar com o símbolo aqui, ó, de proibido plotar. Ok? Vamos lá. Viewport. Única. Ok. Clico aqui. Clico aqui. Já apareceu aqui a minha planta baixa. Duplo clique aqui dentro dela. Comando zoom. E vamos escolher a opção de acordo com aquela tabela, como a gente está desenhando em centímetros. Estamos desenhando em centímetros e a escala é 1:50, o fator XP vai ser 0,2 XP. Volta aqui e digito aqui o fator 0,2 XP. Arrasto meu mouse para o lado sem mexer com o botão de rolagem, duplo clique do lado de fora. A minha planta baixa já está na escala 1:50. Agora eu vou preencher a legenda. Já preenchi minha legenda, coloquei aqui, ó, planta baixa, proprietário Selma, projetista, coloquem o nome de vocês, escala 1:50, unidade centímetros e a data. Ok? Agora nós vamos plotar. Vem aqui na linha de comando, digita plotar. Continuar plotando em uma única folha. A configuração tem que estar de acordo quando você fez configuração da página. DWG2 PDF, ISO Full Bleed, escala 1:1. Agora, na tabela de estilo de plotagem, eu tenho que escolher aqui o arquivo acad.ctb. Escolhi ele aqui, vou vir aqui clicar do lado nesse botão aqui, que é editar. Nós vamos editar de acordo com essa tabelinha aqui, ó. Cor vermelha, espessura 0,1, cor plotada, preta. Então, eu vou vir aqui, clico em cor vermelha, que é a cor 1, tá? A cor a ser plotada, vou escolher aqui, já tá por default preto, vou deixar. E a espessura da linha 0,1. Salvar. O meu arquivo acad.ctb ele já está todo configurado.
O de vocês talvez não esteja, então vocês vão vir aqui, ó, cor 1, preto, 0.1. A cor 2, preto, vão vir aqui escolher 0.2. Cor 3, preto, 0.3. Cor 4, preto, 0.4. Cor 5, preto, 0.5. Cor 6, preto, 0.6. Cor 7, preto, 0.15, conforme a tabela aqui. Ok? O meu já tá todo alterado, tá? Cor 8, preto, 0.05. E a cor 40, 0.008. Eu vou vir aqui embaixo procurar a cor 40, preto. Provavelmente vocês não vão achar que o valor 0.08. Vocês vão vir aqui, ó, editar espessura. Clica no botão editar espessura e digita o valor dela, que ela vai aparecer lá e você vai dar OK e você vai escolher. Fez isso tudo, você vem aqui salvar. Lembrando, os meus já estão alterados porque eu já modifiquei para realizar os meus desenhos. O de vocês vão ter que alterar, que provavelmente vai estar tudo igual a 0.1. Salvar e fechar. E vem aqui e clique em OK. Ele vai perguntar onde você vai salvar. Vou deixar aqui em documentos, aula, vamos chamar aqui de aula, planta baixa. Coloque o nome de vocês e o sobrenome para eu poder identificar de quem é a planta baixa. Vocês vão me enviar esse arquivo depois. Salvar. E ele vai abrir aqui. Se tiver alguma coisa aqui colorido, tá? É porque vocês não configuraram direito o arquivo acad.ctb. Lembrando, vai aparecer aqui, produzidos por uma versão do Autodesk para estudantes, tá? Porque a versão que a gente usa é para estudante, ela não é livre. Vou dar um zoom aqui para vocês perceberem, ó. A parede em corte tem um traço mais forte que a parede em vista. O AutoCAD, então, por meio do arquivo acad.ctb, associou a cor pela espessura